Propósito de vida. Quem nunca se perguntou ou já ouviu em algum momento qual é o seu propósito? Durante muito tempo eu me fiz essa pergunta e durante muito tempo eu não entendi o que era o propósito, afinal. O que é propósito? Para eu poder entender qual é o meu caminho, o que eu tenho que seguir, eu preciso entender qual é o meu propósito, mas eu não consegui entender, não consegui identificar isso na minha vida, no meu dia a dia. E foi aí que eu comecei a buscar algumas referências, comecei a me aprofundar um pouco nisso. E por muito tempo eu achei que propósito era o mesmo que objetivo. O meu propósito é comprar um carro, o meu propósito é comprar uma casa. Isso não é um propósito, isso é um objetivo, é uma meta que você tem. E meta a gente tem muitas ao decorrer da vida, né? São múltiplas metas que a gente coloca ao decorrer do dia, da nossa vida, a médio e longo prazo. Então, metas, elas mudam, elas se transformam, elas são coisas mais corriqueiras, né? Já o propósito, ele é uma coisa mais ligada à sua essência, uma coisa mais profunda e uma coisa que geralmente não muda, porque ela é um significado. É o significado que você dá para aquilo que você faz, para aquilo que você busca. E certa vez eu ouvi de uma amiga, de uma colega de trabalho, a explicação do que era o propósito e aquilo abriu a minha cabeça, fez eu entender de uma forma diferente o propósito. Ela me disse: Michele, se você ganhasse milhões na loteria e você não precisasse mais trabalhar, você não precisasse trabalhar por dinheiro, o que você faria até de graça? E aí eu te pergunto, se você não precisasse mais trabalhar, se você estivesse bem de vida, tivesse dinheiro para fazer qualquer coisa que você quer, o que você faria até de graça? Tem alguma coisa que toca lá dentro que você fala, eu não deixaria de fazer isso, ou eu realizaria tal sonho, eu faria tal coisa, mas que tenha a ver com a sua essência, algo que te realize, que te preencha. É mais do que uma meta, é mais do que um objetivo. Viajar, comprar algo, é mais um objetivo, é mais uma meta. Agora, quando a gente fala de propósito, é aquilo que é mais duradouro e que é um significado para a sua vida, para a sua existência. Se eu não preciso mais da busca por segurança, por dinheiro, eu já tenho isso consolidado, qual é o meu motivo de sair da cama todo dia? Qual é o meu motivo de querer movimentar algo? O motivo para a minha existência? O que me move? Esse é o seu propósito. E aí, muitas pessoas, assim como eu durante muito tempo, acaba se frustrando porque você fica buscando o seu propósito, e você deve buscar o seu propósito sim, mas você esquece que nas pequenas atividades do seu dia a dia você pode trazer propósito para elas. Às vezes a gente não consegue mudar de vida. Então tem pessoas que às vezes falam, mas o meu propósito é viajar o mundo, é ajudar pessoas, é largar tudo e ajudar pessoas, é viver disso. Mas eu não tenho como viver isso agora, eu preciso do dinheiro, né? Aquela situação é hipotética, né? Se eu tivesse um valor milionário e não precisasse mais trabalhar, mas eu ainda preciso trabalhar, eu ainda preciso da busca por segurança e de dinheiro. E mesmo assim, eu quero viver o meu propósito, mas eu não consigo mudar de vida para viver o meu propósito. O meu propósito me diz o contrário do que eu estou vivendo hoje. E aí as pessoas acabam se frustrando. Então, quando o seu propósito te diz o contrário do que você vive hoje, será que não é o momento de você enxergar a sua rotina de uma forma diferente e trazer o propósito para dentro da sua rotina? Como? Se você, por exemplo, precisa vender um celular, você vende celular, e você simplesmente todo dia entra naquele modo automático, eu vendo celular, eu vendo uma caneta. Então você simplesmente está só vendendo por vender. Mas quando eu trago propósito, é o entender
É eu realizar cada atividade do meu dia pensando o quanto essa venda vai ajudar alguém, vai ajudar a pessoa que comprar isso. Então é eu colocar propósito. Eu preciso fazer uma planilha no meu trabalho. Ai, que saco, eu preciso de novo fazer essa planilha, eu só tô fazendo porque eu preciso fazer. Esse não é o meu propósito. Então coloque propósito nisso. Quantas pessoas vão ser ajudadas pela sua planilha? Você está ajudando uma empresa que ajuda pessoas. Lá na frente sempre você vai estar cumprindo algum dharma, algum propósito, algum significado para o seu papel. É o seu papel naquele momento. Então, às vezes as pessoas pensam que viver o propósito é mudar de vida, largar tudo e viver de prazer, né? Só aquilo que me satisfaz. Mas não, às vezes é você parar, olhar para sua rotina, que às vezes é uma rotina tão cansativa, tão massacrante. Às vezes a gente entra naquele modo automático, realmente, aquela rodinha de hamster, né? Onde a gente entra naquele ciclo. A gente vive o dia no modo automático, quando vê o dia já acabou e começa tudo de novo, e aí a gente começa a ficar desgastado, a mente fica agitada, fica inquieta, isso gera ansiedade, isso gera frustração. Mas quando eu trago propósito nas pequenas coisas que eu faço no meu dia, isso pode mudar o seu dia a dia, a maneira como você vive a sua rotina. Poxa, quando você for vender ali o seu celular, quando você for fazer a sua planilha no trabalho, você vai entender, né? Você está vendendo algo para o seu cliente, você está convencendo o seu cliente de alguma coisa, mas entenda qual é o propósito. Esse é o papel que você tem que cumprir, mesmo que esse não seja o ideal, aquilo que você quer para a sua vida, mas esse é o papel que você está cumprindo naquele momento. Como eu posso executar isso da melhor forma possível e como eu posso trazer propósito para isso? É de fato ajudar quem está na minha frente. É de fato ver como eu posso ajudar pessoas. Porque no final das contas, tudo se resume a isso. Eu acredito que o grande significado de todo mundo, de todos os propósitos que existem, no final das contas, ajudarmos uns aos outros, né? Eu acho que a nossa vida só faz sentido quando a gente consegue fazer diferença no mundo, fazer diferença a alguém. E isso não significa que você necessariamente precise fazer grandes feitos, né? Mas às vezes ajudar a pessoa que está do seu lado, às vezes é ter um sorriso no rosto, você não sabe o quanto aquela pessoa precisa daquele sorriso naquele momento. Isso é trazer propósito para o seu dia a dia. É olhar com empatia para as pessoas, para o mundo, é fazer diferença nas pequenas coisas da sua vida. Isso já vai fazer muita diferença, isso já vai trazer o propósito para o seu dia a dia. E dentro do yoga, como eu acho esse tema do propósito muito importante, muito interessante, que foi muito importante para mim, para nortear, muitas pessoas têm aquela sensação de vazio. Eu sempre tive essa sensação até eu conseguir encontrar um caminho que me preenchesse. Era como se eu estivesse fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tivesse um monte de ideias, mas eu não conseguia trazer o propósito para o meu dia a dia. Eu não conseguia me preencher. E aí, quando eu consegui entender isso, entender qual era o propósito, eu entendi que eu posso viver o meu propósito independente do papel que eu estou exercendo nesse momento, né? Se hoje o meu papel é falar com vocês, eu encaixo o meu propósito nisso. Se o meu papel é escrever um texto, é fazer uma planilha, eu vou trazer o meu propósito para isso. Eu posso trazer o meu propósito. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, que eu entendo qual é o meu propósito, qual é o meu significado, o que me preenche, aquilo que preenche, que deixa o coração pleno, sabe? O coração em paz, que você fala, poxa, tô me sentindo em paz com o que eu tô fazendo. Mesmo tendo os dias difíceis, eles fazem parte, eles existem. Mas mesmo assim eu sinto meu coração em paz, eu sinto que eu tô no caminho, eu me sinto preenchido. Eu não fico naquele ciclo de, poxa, parece que eu tô nadando e morrendo na praia. Parece que nada muda.
parece que eu ainda não me encontrei, eu ainda não me sinto 100% satisfeito, não me sinto 100% realizado, é porque falta propósito. E dentro do yoga, eu quis agregar esse assunto porque eu acho que tem muito a ver. Existem os kleshas. Os kleshas são 5 pontos que eu acredito que podem afastar a gente do nosso propósito, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os 5 kleshas e o porquê eles nos afastam do nosso propósito. O yoga acredita muito que a gente precisa viver o nosso propósito, a nossa essência, e no final das contas, a meditação, a respiração. Para que servem esses exercícios? Para nos trazer para o momento presente. E quando a gente presta atenção na nossa respiração, quando a gente pratica a meditação, mindfulness no nosso dia a dia, que é estar presente, é prestar atenção em cada momento, é prestar atenção na respiração, quando a gente coloca esses exercícios em prática, a gente entende que tudo faz parte, né? Tudo se resume a gente focar no nosso propósito, a gente focar na nossa essência. Esse é o grande objetivo. Então, o yoga também, dentro do estudo, a gente já falou um pouquinho dos yamas e niyamas, que são as doutrinas, né, o código de ética e moral, digamos assim, as coisas que a gente precisa seguir, as boas condutas. E também tem os kleshas, que é o lado oposto, são as coisas que a gente deve perceber, a gente precisa identificar em nós, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, mas a gente deve trabalhar essas coisas, elas são coisas não legais que a gente precisa trabalhar, equilibrar e tirar ali do nosso dia a dia para a gente poder se aproximar mais do nosso propósito, para a gente poder se aproximar mais do nosso autoconhecimento, da nossa plenitude interna, né, do nosso bem-estar pessoal. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa realização, com o nosso propósito. Então, o primeiro klesha. O klesha são as formas de sofrimento, tá? Então, o yoga explica dessa forma, que são 5 kleshas que são as formas que nos levam ao sofrimento. Por isso que a gente tem que reconhecer, eles estão no nosso dia a dia, a gente precisa saber identificar para poder se afastar e controlar, ter um controle sobre isso. O primeiro klesha, ele é a ignorância. Eu vou falar os nomes, eu não vou nem citar os nomes em sânscrito, né? Eu vou falar os nomes populares para que vocês entendam a tradução diretamente. Então, o primeiro klesha é ignorância. O que é a ignorância? Que nós vivemos da ilusão. A ignorância, levando para uma forma bem prática, ela é a ausência de conhecimento. Então, uma pessoa ignorante não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem ausência de conhecimento. O conhecimento é o que cura a ignorância. Então, é uma pessoa que não consegue enxergar. Às vezes eu falo uma pessoa, mas assim, todos nós temos um pouquinho disso dentro de nós, um pouquinho de cada coisa dentro de nós, a gente precisa saber controlar. Então o yoga nos ajuda com o autoconhecimento, que é identificar isso dentro de nós, e o controle, que é poder viver melhor, que é poder controlar essas emoções e viver melhor. Então, a ignorância traz isso, a ilusão da gente não ter o autoconhecimento, da gente não ter o conhecimento do que é a nossa verdade, do que é o nosso propósito. Então, quando a gente tem essa venda da ignorância, a gente fica mais distante, a gente nossa mente está tão agitada com conflitos externos que a gente não consegue se voltar para dentro, a gente se torna ignorante do verdadeiro sentido da vida, né? A gente não tem o conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Então, o primeiro klesha seria esse, da ignorância. O segundo é o ego. O ego, ele não é algo ruim. O egoísmo, ele é o excesso de ego. Mas o ego, ele é algo necessário. Todos nós temos o lado do ego. É ele que nos... né? O ego, podemos dizer que o ego é nosso papel, né? Como se fossem os nossos personagens, né? Então, eu tenho uma essência. Então, quando eu tenho uma profissão, quando eu crio uma ideia que eu crio de mim,
né? A minha imagem, a imagem que eu crio de mim, isso é o reflexo do ego. Então, muitas pessoas às vezes se perdem nesse reflexo do ego, né? Eu tenho papéis na minha vida, a gente precisa disso, o ego faz parte também da nossa individualidade, somos seres que temos essa questão da individualidade, faz parte de termos nossos gostos, nossa individualidade, nosso jeito de ser, o ego tá um pouco nisso, mas às vezes a pessoa se perde, né? Aquela coisa que cai um pouco no materialismo, de você se perder da verdadeira essência, de você só enxergar pelo ego. Ai, eu vou fazer a minha postura de yoga mais bonita do que aquela outra pessoa faz. Isso não é yoga. Porque eu tô totalmente, a partir do momento que eu tenho um pensamento como esse, eu tô totalmente perdido da essência, tô totalmente perdido. O intuito do yoga é te aproximar, aquietar sua mente, te aproximar do autoconhecimento, te aproximar do propósito. Quando você compara a sua postura à postura do outro, quando você compara a sua evolução à evolução do outro, isso é o ego. Então isso te afasta do seu propósito, isso te afasta do seu bem-estar, do seu autoconhecimento. Esse é o segundo klesha. O terceiro klesha é o apego. A gente precisa entender que tudo na vida é transitório, por mais difícil que seja, né? Só tem uma coisa que não é transitória, que é a essência. A essência não muda. É por isso que a gente fala, quando você tá com raiva, a raiva passa por você. Tente enxergar aquele sentimento, ele passa por você. Você é uma essência neutra. Você é uma essência pura, que faz parte do todo, que faz parte do universo. Quando a alegria passa por você, são sentimentos que passam. Mas você é uma essência neutra, uma essência que não muda. Todo o resto é transitório, muda. Então hoje eu tenho essa flor aqui, amanhã ela pode não estar mais aqui. É algo transitório. A gente fala, né? Tudo muda na vida, tudo passa. Na vida tudo passa. E de fato, tudo passa. Tudo é transitório, nada é para sempre. Nada é eterno. Somente a sua essência. Então, quando você se apega, você cria apego, você fica preso a coisas que são transitórias e você tem dificuldade de aceitar isso. O apego ao passado é algo que gera depressão, a pessoa fica apegada a coisas que já aconteceram, mas aquela coisa já passou, é transitória, ela já foi, né? Aquela situação, aquele objeto, de repente, aquilo já ficou para trás. Ou quando a pessoa é apegada ao futuro, apegada ao que eu quero ter, ao que eu quero conquistar, ao que eu preciso. Tudo pode mudar no piscar de olhos, a gente não tem como prever o dia de amanhã. A gente pode planejar, sim, mas a gente não pode ficar apegado à ideia, apegado àquilo. Então o apego é algo que nos afasta, porque aí você não vive o presente. Então você também se afasta do seu propósito, se afasta da sua essência. O quarto klesha é a aversão, que também está muito ligado a essa questão de você ficar apegado a determinadas coisas. A aversão, ela faz parte, né, do apego. O que é esse klesha da aversão? Quando você cria uma ideia na sua cabeça e aí você acaba tendo aversão e não se abrindo para novas possibilidades. Então, por exemplo, eu estou muito presa ao meu passado. Eu tinha uma flor e essa flor murchou, morreu. E eu fico pensando todo dia, ai, a minha flor que murchou, a minha flor que morreu. E aí aparece uma nova flor, linda, maravilhosa, mas aí eu crio aversão porque eu tô presa, apegada a uma ideia do passado. Então, a aversão no sentido de você não se abrir para novas possibilidades. Você não... Então, você percebe que todos os kleshas, eles estão ligados, eles têm ligações entre si, né? Tem um pouquinho deles em cada tópico, em cada tema, porque na verdade é uma junção de coisas, uma coisa vai levando a outra, né? Então, a aversão de coisas novas, a aversão de desapegar, a aversão de descobrir o novo. Eu acabo ficando preso e não consigo
me conectar com a minha essência, com o meu propósito. O quinto e último klesha é o apego pela vida. E aí todo mundo questiona quando a gente fala do quinto klesha. Nossa, mas o apego pela vida é o quê? Então é eu não me preocupar com a vida? Eu não preciso me preocupar com a vida? E não, precisamos nos preocupar, precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar do corpo, da alma, precisamos nos cuidar e ter esse cuidado com a vida nossa, do outro, de uma forma positiva, dentro daquilo que é possível, da gente poder se preocupar, acolher, ter empatia. Porém, quando a gente fala do klesha, do apego à vida, fala do apego de uma forma mais ampla, né? É você se apegar àquele papel que é o seu papel na vida, você não desapegar e não abrir para a espiritualidade. Do apego da vida fala que a gente precisa enxergar além da matéria, precisa enxergar além do vaso que está aqui, além do meu corpo que está aqui, é enxergar que existe algo além, que nós estamos vivendo uma experiência também transitória. Então esse klesha, o último klesha, ele resume todos os outros, né? Que aí fala um pouquinho da ignorância, da gente saber enxergar além, fala um pouquinho da questão do desapego, da gente não se apegar às coisas, para a gente se abrir para coisas novas, não ter aversão, né? Então ele fala um pouquinho sobre cada um dos kleshas. Então tudo isso nos afasta. O conhecimento do yoga, esse conhecimento vem de muitos anos, não importa a época que se viva, os antigos acreditavam nisso, isso se aplica ao nosso dia hoje, vai se aplicar para as futuras gerações, porque independente do momento que a gente esteja vivendo, independente da fase, da época, são coisas que fazem parte do conflito humano, do nosso conflito existencial. Então essas coisas elas são sempre aplicáveis, para a nossa evolução, funcionou lá atrás e funciona até hoje em dia, são conflitos que a gente encontra no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se vê apegado a pensamentos que não acrescentam, a coisas materiais que são transitórias, a coisas que passam e a gente precisa saber desapegar, precisa saber equilibrar e controlar esses conflitos para a gente poder viver melhor e estar conectado com o propósito. Não importa qual seja o seu papel, não importa qual seja a sua função hoje, se você trouxer o propósito, você consegue melhorar o seu dia a dia, sair dessa rotina massacrante. Não é necessariamente mudar, jogar tudo pro ar e mudar tudo, mas é você encontrar o propósito dentro do que você já faz, encontrar um significado para aquilo que você já faz todos os dias. Isso é um pouquinho do que é o propósito e do como esse conhecimento me ajudou e que eu sei que pode ajudar você também.